Mas agora, eu quero pegar uma coisa que é bastante pesada, que é a história do espectro autista. Apesar, né, da gente ver aí, se falar muito dessas questões de mãe geladeira, falar muito que é um transtorno novo, tá na moda, vocês vão ver que não. Que, infelizmente, a história do transtorno espectro autista ela é marcada pelo estigma e de muita confusão. Quem são os culpados? Ciência tem sua participação de culpa, a própria literatura, enfim, nós vamos ver aqui alguns autores importantes para a definição do espectro autista. Começando por esse moço aqui, que ele é o Bloiler. E o Bloiler, ele vai estudar o autismo, ele vai criar o termo, inclusive, dentro de um livro, que eu até tenho ele aqui, que é o Grupo das Esquizofrenias, né? Ou Demência Precoce ou o Grupo das Esquizofrenias, esse é o nome correto. Que é um livro base que ele escreve em 1911, que ele coloca aí o autismo como uma condição de uma pessoa esquizofrênica que ela só se interessava por ela mesma. E ele vai dizer, para os doentes, o mundo autístico é tão verdadeiro como o mundo real, ainda que por vezes se trate de outra realidade. Ele não está tão errado nesse sentido em dizer que o mundo do autista é muito particular. O problema aí, histórico, é que eles colocam o autismo dentro de uma dimensão aí psicótica. E nós sabemos hoje que não, que o autismo ele faz parte de um processo cognitivo. O segundo autor, que para mim é o mais perigoso, é o Léo Kanner, que todo mundo aqui que estuda psicologia já escutou falar dele. Ele simplesmente pega 11 crianças de uma classe alta e ele estuda essas crianças e ele percebe que esse distúrbio autístico de contato afetivo, que ele vai chamar, ele tem uma coisa no início da vida que essas crianças são mais desligadas do mundo, não no sentido de TDAH, tá, mas desligadas das relações. O problema dele é que tem um viés de seletividade muito ruim, porque ele escolhe, é ele que vai definir por muito tempo, sobretudo em 1943, que é o ano que ele pega essas 11 crianças, ele vai definir quem é e quem não é. Então ele meio que ele pega para ele a questão de direitos autorais do autismo. Pedro, por que o autismo só depois dos anos 80? Porque simplesmente foi um transtorno que existia, mas que as pessoas sequer sabiam que existia, porque tinha aí algumas pessoas que tratavam do espectro autista como algo aberracional. E ele foi o responsável. Por que ele é um problema, apesar dele ter sido o primeiro? Porque ele vai criar o termo aí mãe geladeira, junto com esse cara que vocês estão vendo aqui, que é o Bettelheim. Qual que é o problema? Ou seja, a criança não se desenvolve cognitivamente como se esperava, né? Mas aí para eles é psicótico, e eles vão dizer que é culpa dos pais. Surge isso aí o termo mãe geladeira. Esse Bruno Bettelheim, ele coloca para nós uma coisa muito grave, olha só, se o Léo Kanner era cientista, esse Bruno Bettelheim, apesar de psicanalista, ele escreve para as pessoas. Então as pessoas começam a ter acesso nesses livros dele, ele escreve A Fortaleza Vazia, por exemplo, e as pessoas começam a ler sobre o autismo e a se sentirem culpadas das crianças terem um transtorno. Por quê? É culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa dessa relação inicial que foi fraca. Para piorar a situação, para vocês terem uma ideia, ele vai criar um termo que é parenquetomia. Vamos separar a criança dos pais, os pais vão ficar desesperados, sentirem falta da criança e vão reencontrar a criança como pais melhores. Olha que revitimização isso, acho que das duas partes, tanto quanto a dos pais, tanto quanto a da criança. A criança fica afastada num tempo e depois volta. Gente, ainda é atual nós ouvirmos algumas pessoas acharem que a culpa da mãe e do pai, a mãe geladeira, é a mãe que não deu carinho. Isso é de uma agressão com a mãe. Por exemplo, 73% das mães de espectro autistas adoecem de depressão em algum momento. Os pais, por sua vez, 34%. Mas é incomparável o suporte que uma mãe dá para um filho autista com aquele que o pai dá. Não estou dizendo que todo pai de um filho espectro autista como que eu posso dizer? Ele é ausente, não. Estou dizendo que o cuidado que uma mãe tem, por melhor que o pai seja, ele nunca vai ser uma mãe, tá? Mas uma mãe não é difícil para ela fazer a função do pai. Mas para o pai fazer a função da mãe, tem que ralar muito. Muito mesmo. Quem é o Hans Asperger, né? Ele é um alemão mais inclusivo em seus estudos, com o espectro autista, mas ele vai entender o autismo como uma forma de personalidade. Então, para ele, a psicopatia autista era essa pessoa, por exemplo, que tinha dificuldade com empatia, dificuldade em fazer amizades. Esse termo ele é muito ligado ao autista nível 1, né? É síndrome de Asperger, uma espécie de nível mais leve do autista, porque tem mais a ver com as relações, mais a ver com a personalidade, do que os outros déficits. E é a Lorna Wing que vai batizar de síndrome de Asperger, em referência ao Hans Asperger, porque
para esses estudos mais contemporâneos fazia mais sentido as ideias do Asperger do que do próprio Leo Kanner e outros autores. Então ela vai criar a Sociedade Nacional Autística porque ela própria era do espectro autista. Agora, tem uma mudança muito significativa. O espectro autista deixa de fazer parte de uma visão psicótica e até que, enfim, os estudos populacionais, genéticos, percebem que tem relação com as questões cognitivas, ou melhor dizendo, relações com neurodesenvolvimento. Não tem nada a ver com mãe geladeira, nada a ver com pai ausente, não tem nada a ver com abusos, né, ou com situações relacionadas no relacionamento, mas sim de neurodesenvolvimento, ou seja, maturação e maturidade desse cérebro. Dois autores importantes, o Ritvo e o Hutter, eles entendem que a esfera que o espectro autista, eu estou falando espectro autista porque eu já estou usando o nome atual, tá? Se refere à questão cognitiva. Então percebem que muitos dos espectro autistas, eles estão ali próximo àquilo que antigamente chamava de deficiência intelectual, que hoje é desenvolvimento intelectual, e aí tem a ver com essa dificuldade realmente de aprender, de modular as relações, modular a linguagem e modular as emoções. E é no DSM-3, em 1980, que surge aí como uma espécie de transtorno do desenvolvimento global. Mas em 87 o termo surge com autismo infantil. Tá? Ele vai aí ter esse nome colocado pela primeira vez no nosso manual estatístico em 1987. Falando ainda, né, sobre história, tem uma autora que eu quero falar para vocês, que é essa moça que vocês estão vendo, que é a Temple Grandin. Ela ainda está viva. Então, a Temple Grandin é uma psicóloga e ela vai criar a máquina do abraço. Mas a importância dela é exatamente o que eu vejo, tá? Mais relacionado ao cuidado do que ao diagnóstico. Cria a máquina do abraço e algumas maneiras de tratar o espectro autista. Por último, para fecharmos essa aula e na próxima a gente começar a falar realmente sobre o autista no adulto, eu tenho essa moça aqui que é extremamente polêmica, que é a Judy Singer, também viva, australiana, socióloga, que ela vai, em 1999, ela vai criar o termo neurodiversidade. Ou seja, para ela, o autismo não é visto como uma coisa patológica, e sim como um padrão de condição humana diferente do normativo, normal, entre aspas. Ou seja, como se o cérebro funcionasse de outro jeito, mas nem por isso fosse um transtorno. Eu vejo isso como um problema também, tá? O excesso disso, porque é aí que começa o romantismo. Na próxima aula vocês vão entender. É criticado, obviamente, por alguns movimentos. Então, a grande crítica de alguns cientistas é exatamente isso. Negar que o espectro autista é um transtorno. Ou seja, dando a impressão de que é uma vantagem ter o espectro autista. E só para quem sabe que tem, sabe que infelizmente não é nenhuma vantagem ter qualquer transtorno, tá? Então, quando alguém fala para mim vantagem bipolar, vantagem autista, vantagem TDAH, tá falando realmente uma besteira. Nos vemos daqui a pouco.